Eu conheço o Marcos Goulart da USE regional, que nós trabalhamos juntos, até a pandemia. Depois da pandemia, né, Marcos? Aí seguiu o caminho dele e eu continuei lá na USE regional. Paramos um pouco, depois eu voltei e ele continuou lá. Mas é da USE de Guarulhos, foi da rádio lá de Guarulhos, e hoje desenvolve podcast, né, de quarta e sexta. Quarta e sexta às 14h30. Às 14h30. É uma pessoa que vive o espiritismo desde há muito tempo, construiu já várias casas, enfim, é uma pessoa querida em todos os lugares. Eu só quero destacar rapidinho o trabalho que você fez lá com as crianças, né? Que hoje é a casa, que chama casa, que era a FEBEM, a antiga FEBEM. Fundação Casa, que foi um sucesso. Nossa, mãe. Eu me lembro que antes da pandemia, né, a gente fazia a vaquinha até, inclusive, para comprar evangelho, né, para você levar. Os evangélicos pedindo o livro da obra de Casa. Foi muito bom. Os evangelhos lá, e a criançada, quando chegava lá, a criançada fazia fila para ouvir ele falar. Então, foi um trabalho muito elogiado por toda a USE regional e por todas as USEs que você passou. Então, por favor, a casa é sua, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço o convite. Vamos começar montando uma energia boa, né? Boa noite a todos. Boa noite. Isso, para a gente levantar o nosso astral. O que ele comentou, quando o mentor, que eu tenho um mentor que chama Padre Bento, me mandou fazer um serviço dentro do sistema carcerário, eu achei loucura. Porque, para mim, tinha que jogar uma bomba lá dentro, acabar, porque era imposto, era escola do crime. E eu fui ameaçado pelo PCC, mas, graças à espiritualidade, mandei uma resposta, eles gostaram, aí me protegeram. Aí começou a cela com um preso só, 2, 3, 4. Pouco, dentro de um ano e pouco, estava uma briga que enchia tudo e começamos a tirar meninos do crime, mas por causa da doutrina. Eles falam que é o Marcos, não. É o conteúdo da doutrina, alertava eles a responsabilidade do que eles estavam fazendo. Né? Não tem aquela oração para o assalto dar certo. Isso é uma loucura aquilo lá dentro. E foi muito bom, agradeço. Oi? Quanto tempo? Mais de 5 anos. Depois veio a pandemia e não liberaram mais. Aí eu vou para outro caminho. Eu não tenho... Eu tenho o apoio da minha esposa, a gente sempre abre as portas para algo acontecer na nossa vida. Muito bem. O tema de hoje, né, é o duelo, cada vez mais raro. A gente vai ter que pensar um pouquinho, porque a doutrina espírita ela é esclarecedora, consoladora. Então eu peço desculpa se alguém aí não se sentir bem com o que eu vou falar, porque é livre-arbítrio. O espírito é livre para pensar, agir, concordar ou não. Então, só que é o jeito que o Marcos Goulart dá a palestra, espero que eu possa agradá-los e interagir com vocês, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, né, diretor da USE, diretor do PIS, integrante do Fórum Interreligioso de Guarulhos, e tem um departamento na USE Guarulhos, que é onde a USE Guarulhos fala sobre a intolerância. Eu sou o único líder espírita que fica todo o encontro da OAB, o encontro religioso, político, escola, que tem encontro de religiosos, eu estou lá interagindo com eles. Tá? Temos o encontro ecumênico e o interreligioso. O ecumênico, eu, padre e o pastor. Nossa, como cresceu o evangélico e católicos, padres, tudo, no meu WhatsApp. Porque eles gostam, porque as pessoas não explicam muito bem o espiritismo, né? Tem muito preconceito e tal. E o meu jeito de ser, né? Respeitando as diferenças. E quando é interreligioso, aí vai o Banda, Candomblé, Cigano, Sensinoe, todos os líderes que nós estamos para fundar o fórum. Já começou, mas precisa da sanção do prefeito, já faz 10 anos, entra prefeito, sai prefeito, e estão esperando um momento político. Mas está lá, nós somos os fundadores, tá bom? Obrigado pela abertura. Gostei, gratidão.
Muito bem. Tem aqui alguém nessa casa que está vindo pela primeira vez? Não, são todos da casa. Muito bom. Fico satisfeito. E, claro, acho que aqui não tem nenhum que já ouviu minha palestra uma vez, né? Isso, muito bem. E agradeço a todos aqui pelo espaço, né, de estarmos aqui divulgando a doutrina espírita, porque a nossa função é essa. A gente veio ao mundo por 2 motivos: aprender e ensinar. O restante são tudo trabalhos que nos levam a diversos caminhos. Base da doutrina, ciência. Por que Kardec colocou a ciência como base? Porque a ciência muda tudo, revoluciona tudo. Toda religião que não se adaptar à ciência, ela está fadada ao fracasso. Pode se levar 100 anos, 1000 anos, porque a ciência avança. Uma das coisas que eu estava até conversando com o pessoal ali atrás é a inteligência artificial. E a doutrina espírita tem no seu bojo elementos maravilhosos para a gente aprender a lidar com a inteligência artificial. Então, a base da ciência, ela modifica tudo. Kardec questionou os espíritos. Se houver uma questão, uma briga entre a ciência e a religião, com quem a gente fica? Os espíritos falaram com a ciência. Se a ciência for ruim, nós vamos aprender. Se a ciência for boa, nós merecemos. Então, tem todo um trabalho aí, apesar que eu tenho trabalhos na qual eu explico que a doutrina espírita não é religião, mas é religião. Não é religião, não tem líder, não tem vestimenta, não tem rituais, né? Mas é porque a gente precisa registrar o trabalho da casa, então, aí entra como religião. Mas nós somos o quê? Filosofia. O que é filosofia? Conheça a ti mesmo, que o céu te ajudará. Se você não reconhecer os seus erros, você não tem como melhorar. Não adianta tomar passe, ir à missa ou culto, porque precisa você entender que na hora que tu senta para tomar um passe, o que é que tu está precisando? Aonde você é mais fraco? Uns são os vícios, outros é o sentimento, outro é a incompreensão de Deus, né? Porque perde um ente querido, sei lá. Mas você tem que entender a sua fraqueza para naquela hora que tu está recebendo um passe, ou o passista está dando um passe, todos os dois são beneficiados com isso, né? Todo passe que eu dou, eu chego também meio baqueado, saio bem. Por quê? Dando que se recebe. Passista não é por acaso, tem toda uma questão. E a religião sublimar. O que é sublimar? É sair daqui melhor do que chegou. Eu espero que alguma palavra, como aconteceu comigo, eu estava conversando com o presidente da casa, que eu era inimigo do espiritismo. Minha esposa me levou e eu assisti uma palestra, minha primeira palestra espírita, Obsessão e Fascinação. Me deu vontade de pular no pescoço daquele orador, porque ele falava que o culpado era eu. Eu fui lá porque o culpado era o meu irmão. Eu briguei só uma vez. E ele foi invertendo o papel, só que eu não saí, né? Estudei, virei vice-presidente da casa e estamos aí. Por quê? Sublimar. Porque vocês têm que se preparar para quem procurar vocês lá fora. Eu sempre falo, nas minhas palestras, quando eu retornar aqui não sei quanto tempo, traga um novato. Convida as pessoas. Tem direito de falar não, mas vai acontecer igual minha esposa fez comigo. Era não, isso é loucura, isso é coisa do diabo, é liso, falar com os mortos não pode e tal. Mas ela não desistiu. E tome cuidado com aquele que chega aqui, deixa a esposa, ou a esposa deixa o marido, ele vai embora. E aquela pessoa entra. Eu fazia isso com ela, deixava ir embora. Qual é a vantagem disso? Eu sabia o caminho. Quando chegou a hora certa, aonde eu deixava a minha esposa é onde eu fui procurar ajuda. Porque o conceito anterior já não me atendia mais, tá bom? Isso é sublimar. E religião é religar. O que é religar? Aos nossos espirituais, foi esquecido no nosso dia a dia.
Nós precisamos muito disso. Nós precisamos aprender a falar bom dia, boa tarde para todo mundo, mesmo aquele que vira a cara. Na caminhada que eu faço com a minha esposa, eu vou cumprimentando gente que eu nunca vi, mas o resultado é magnífico. Porque a essência começa na semente, nas coisas pequenas. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a lembrar do mal que eu fazia à minha esposa, e eu achava que não fazia, não. Foi quando o mentor virou e falou assim, a partir de hoje você vai levantar com os olhos dela. E eu falei, que loucura, ela tem o dela, eu tenho o meu. Quando eu sentei na beirada da cama, ela dormindo, aí ele começou, guarda teu sapato, guarda isso, arruma isso. Nunca entrei na cozinha, faz o café. Quando ela levantou, o que ela fez? Você tem outra? Porque já viu os homens quando trai? Aí ela, aquela amante lá, larga ele, aí ele compra flores, vem trazer para ela. Falei, não, bem, é obrigação espiritual. Foi só o começo. E aí eu vi quanto eu machucava ela. Com toda a razão, com toda a espiritualidade. Não bebia, não fumava, frequentava a igreja católica, o dinheiro todo sempre foi ela que controlou. Eu me achava um homem perfeito, mas não era. Era terrível. Isso a gente conversa outro dia, tá bom? As leis naturais. O que é lei natural? Quando a gente nasce, porque nós estamos morrendo. Não adianta dizer aqui que você está vivendo. Não está. Nós estamos morrendo. Quando a gente morre, a gente nasce. Nasce de onde a gente veio. A gente veio aqui para aprender a morrer. E a gente morre para aprender a nascer. É o inverso. Então, seja onde a gente for, a prova nossa é aqui, com esse corpo. Mas somos imortais. Não tem, ninguém morre. O espírito é ele imortal. Por isso que eu adoro Chico Xavier, que pela sua comunicação trouxe um alento às mães, né? As mães de Chico. Nossa, mãe. Mostrou que ninguém morreu. Mas tem muito mais aí, né, na mediunidade. São a imortalidade, a reencarnação. Então, nós viemos de algum lugar. Para que isso funcione, nós estamos evoluindo. Essas 3 leis acabaram com céu, inferno e purgatório. Não existe fora. Existe dentro da gente. Por quê? A reencarnação, eu via lá os bandidos, quando eu entrei, tinham lá, eu matei 10 e tal. Aí depois ele falava, eu preciso de passe, porque eu fico vendo eles à noite e tal. Eu falei, agora está começando a entender, né? Para com isso. Mas para ele, tinha lá as razões. Mas o que isso quer dizer? Está evoluindo, mas é um bandido. É uma pessoa ruim, mas vai evoluir dali. Porque em vidas passadas ele foi pior. Sempre a lei de Deus é a gente sempre retorna melhor do que nós fomos antes. Você não vai para o inferno porque está fazendo coisa errada. Você está. Se eu morrer hoje, com raiva, brigando e tal, é o meu inferno, lá do outro lado. Mas é aqui que a gente tem que melhorar. Aí, essa lei é de amor, imortalidade, reencarnação e evolução. Mas para ela funcionar, tem o livre-arbítrio. Eu podia ligar para ele e falar, eu não vou porque hoje está frio, meu carro quebrou. Livre-arbítrio. Ou vocês, hoje eu não vou ter a novela, tem um filme, tem um jogo do Corinthians, tem sei lá o quê. Livre-arbítrio. Deus não interfere. Mas naqueles que passaram daquela portinha para dentro, vão se beneficiar do que a casa... Porque cada centro espírita é um ponto de luz. É um ponto onde aquele pessoal precisa daquilo. Não existe coincidência. E aí vem a causa e efeito. Quem está aqui hoje, eu estou aprendendo, minha esposa, vocês, é uma troca. A gente vai aprendendo. A gente vem conversando pelo caminho, vai olhando coisas, conversando. Sempre a gente aprende alguma coisa. Nós estamos evoluindo, sempre. Então, você não fica aí preocupado porque não faz as coisas direito, vai para o inferno, não vai não. Já está. Está garantido. Né? E vamos lá. Cuidar do espírito. Isso eu aprendi com Paulo de Tarso.
Quando eu vou deitar, peço desculpa por tudo que eu fiz de errado. Porque nós não somos santos, não adianta. Estamos aprendendo. Quando eu levanto, faço a oração e peço força para não cometer meus mesmos erros. Quando eu vou deitar, desculpe, cometi os mesmos erros. Quando eu levantar, peço... Esse processo você vai se educando e vai diminuindo. Mas nunca deite sem fazer uma oração e um copo d'água. Depois eu explico a água. Mas é cuidar do espírito. O evangelho, ele cuida do espírito, ele é o consolador. O livro dos espíritos, o livro dos médios, céu e inferno, Gênesis, é aprendizado. Mas o Consolador, você pode ver, é o Pentateuco, 5 livros. Mas quem ficou no meio foi o Evangelho. Ele faz a ligação. Né? Eu não consigo ler, eu não entendo o Espiritismo, mas pelo menos use o Evangelho aleatoriamente. Porque o seu mentor vai querer falar contigo. Mas eu não tenho mediunidade, eu não escuto, eu não vejo, eu não tal. Abre o Evangelho. Você vai aprender muito com isso, seja qual o momento que você tiver. Cuidado do corpo. Cuidado que entra pela boca. Por isso que eu agradeço a minha esposa, né? Ela é naturalista. Parecia passarinho comendo a piste. Né? Mas o pessoal fala, Marco, como é que tu, com 75 anos, mantém esse corpito? Falei, que entra pela boca. E a minha esposa sempre cozinha coisa saudável, sempre. 40 anos me salvou de muito, porque eu já fui internado no hospital muitas vezes, que entre a vida muitas vezes. A última vez foi cirurgia do coração, fiquei quantos dias no estado de coma? Bem, 16 dias, o médico falando, já era. E ele é católico, ele vira para mim e fala assim, não acredito, mas você é um verdadeiro milagre. Porque ele operou o coração com 2 vias mamárias, mas eu precisava operar as 5. E não é entupimento, não é. As veias endureci e fechava. Né? Coloquei state, vai por aí, filha. Então, aprenda a cuidar do corpo. O prato tem que ser colorido. Sabe? Não pode ser só coisa boa. Lanche, pizza, todo fim de semana. Então, está ferrado. Lá na frente, porque tem que aprender. Não é que tem que deixar isso. Mas isso não pode ser aquilo. Chegou fim de semana, graças a Deus, agora é McDonald's, isso, pizza, então. Não, tem que vigiar. E de vez em quando, né? Vai lá no inferninho, experimenta coisa boa. Ele é gostoso, o inferno, né? É muito gostosinho. E tudo fica registrado no perispírito. Porque quando você desencarnar, os romances, né, nosso lar, está tudo muito próximo à Terra. Mas quando você desencarnar do outro lado, não tem uma mesa. Fala, vem cá, você deu cesta básica? Não. Você roubou cesta básica? Não. Você ajudou? Não. Você bebeu, você fumou? Não. O teu perispírito, você já chega, a espiritualidade fala, vem aqui com os seus amiguinhos, os afins. Não tem julgamento, não tem condenação. Por isso que nós temos que melhorar o nosso perispírito. Porque o próximo corpo que a gente preparar, esse corpo aqui foi eu que escolhi, foi eu que montei, com o meu perispírito. Para minha prova, para minha expiação. Então vai aprendendo, né, a interagir, cuidar do espírito, do perispírito e do cuidado do corpo. Está tudo na natureza de Deus aqui. É só observar, sabe? Sentir. E nós vamos no capítulo 12, item 12, momentos de reflexão. Vamos ver uma leitura, tá? Que eu sempre, faz uns 2 anos mais ou menos, que o meu mentor, o Padre B, pediu para mim mudar minhas palestras e ficou boa. Né? Vamos lá. No fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre. Caim, Caim, que fizeste com teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra. Responderá ele essa voz. Ela, porém, retrucará, porque o tema é o duelo. Se vocês colocarem o logotipo, não está aqui, tá? Depois vai aparecer. Porque o duelo era uma época medieval que a gente não se discutia, não. Já chamava para o duelo e tinha sempre aqueles que sabiam atirar melhor,
queria matar, né? E aí provocava uma situação, era uma época difícil. Então, aqui, o Evangelho já está chamando a nossa atenção sobre Caim, e a gente sabe muito bem o que aconteceu. Procuraste salvá-la perante os homens, a honra, porque alguns instantes que te restavam na vida na terra e não pensaste em salvá-la perante o Cristo? Por quê? Tu quis lavar a sua honra. Perante quem? Ao homem. Duelo era isso. Mas ninguém pensava na vida futura, né? Naquela época, quanto mais animal o homem é, mais atitudes animais ele teve. Teve uma época que o homem não pensava em nada. Não sei quem acredita em Adão e Eva, mas Adão e Eva foi a humanidade quando começou uma consciência de pensar em algo, porque a humanidade sempre existiu, o homem, mas era muito animal. Aí, chegando a época que a igreja deu Adão e Eva, porque eles começaram a pensar em algo além da terra. Então, são os primeiros, ficaram, né, o processo lá, e um dia a gente conversa sobre isso, mas é a época que começou a mudar o raciocínio do homem, né, perante o fogo, perante o ser humano, ali que veio a nova consciência. Tá? Agora, vamos iniciar uma leitura que a espiritualidade preparou para nós hoje. Por quê? Ele comentou sobre o presídio. Eles só me pediram as obras depois que eu consegui para eles romance, porque tudo é evangélico. Queria romance, 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 romance. E eu fui pedindo e fui dando. Depois, ele falou, o que é esse livro dos Espíritos? Aí eu trazia. E ali eles iam, os carcereiros disputavam para ser o segurança, para ouvir a palestra, porque ia trazer explicação sobre a Bíblia. Porque uma coisa é certa, os meninos não tinham nada que fazer, decoravam a Bíblia de ponta a rabo. Então, foi um lugar que eu cresci muito, porque eles me questionavam. Aí eu falei, próxima quarta eu trago a resposta. Porque eu tinha que... E aí fui aprendendo com eles. E eles aprendendo com a gente. Tá? Então, vamos a uma leitura. A guerra silenciosa nas redes. Letícia foi atacada nas redes sociais por uma colega de trabalho com indiretas e mentiras. Nós estávamos falando sobre IA. Tá? Vamos aproveitar a lição de hoje. Ao ler os comentários, sentiu a raiva crescer. Pensou em expor os segredos dele ao público como forma de retaliação em um duelo virtual. Porque não existe santo. Me atacou. Eu sei os erros dele também. Aí eu vou no Facebook. Aí ela no Facebook. Tem gente que se suicida por isso. Porque não aguenta a carga do outro. O outro é maldoso, ele não liga que tu fala mal dele, ele continua atacando. Né? Então, ela pensou em também fazer o duelo das internet. Ao lembrar dos ensinamentos, não vos vingueis, mas deixei agir a justiça de Deus. Capítulo 9. É difícil, não é? Entregar a Deus para resolver os nossos problemas. Ele resolve, mas você não vai gostar. Porque eu falo assim, é como você pegar o telefone, falar para Deus, Deus, o que eu faço aqui? Meu filho está aprontando, minha mulher está aprontando o cachorro, eu estou desempregado. Aí ele fala, o que tu tem que fazer? Você, isso eu não vou fazer. Ele fala na sua consciência, tenha paciência, vai estudar, modifique sua atitude, monta energia boa. Aí não quer, ele quer um resultado imediato. Ah, vai lá e tá, vai lá. O Zé das Compras vai te arrumar um emprego. Não é assim. Né? E aí, ao lembrar o ensinamento, né, não vos vingueis, mas deixei agir a justiça de Deus. Decidiu silenciar e orar. Orai pelos inimigos. Meu Deus do céu. A verdade veio à tona dias depois. E o colega desmascarado foi afastado. Não por ela. Porque quando a pessoa faz com um, faz com 10. Alguém vai... Né, o duelo. Né?
Depois a gente vai entender como é que funciona o duelo num plano espiritual. A lição. O Evangelho ensina que o silêncio com fé e a caridade nos falam mais alto que 1000 palavras de revide. E agora nós vamos despertar a nossa consciência. Eu sei que é difícil, tá? Quando eu briguei com meu irmão, a espiritualidade, né, que eu fui para o centro espírita, aquele negócio todo, me ensinou que eu devia perdoá-lo. Ele morava na esquina. E era uma rua sem saída. O que o mentor falava? Fala bom dia, fala boa tarde. Ele via eu saindo, e às vezes estava com a mangueira assim, ele ia, conforme o carro ia passando, e eu falando bom dia, boa tarde, ele ia ficando de quatro. Porque eu magoei ele. Eu pensava que ele tinha me magoado, né? Mas eu magoei ele depois, já a explicação. Mas passou, foi mais de anos, eu passando, ele virando de costa. Até que um dia, ele virou e falou assim, bom dia, Marcos. Começou a conversa. Fomos conversando. Minha esposa sempre fazendo meio de campo, falando com ele, não faz isso, Marcos, se esforça mais. E tá. Voltamos à amizade sem problema nenhum. Porque o duelo é isso no plano espiritual. Vamos assim, bem rústico. Eu te mato. Pá. Na outra vida, você vem, me mata. Aí na outra vida, você me matou, eu te mato. E você me mata, eu te mato. E vai indo. Não tem, porque é imortal. Mas na Terra vai acontecendo isso. Até que um dia, um dos dois, aí que é difícil, fala, não vale a pena ficar matando, morrendo, matando, eu vou parar. Aí ele te mata. Pá. Na outra vida, ele te mata. Na outra vida, ele vem, pá. E o plano espiritual mostrando ele que não adianta. Chegar uma hora e falar, não adianta matar mais, também vou parar. Acabou o duelo. Mas de um lado tem que parar. Esse é o lado difícil. Eu só parei por causa da doutrina espírita. Porque eu não queria parar, não. E meu irmão também não queria. Nós ia levar isso para outra vida. Nós se dava bem. Foi uma briga só. Mas eu era ignorante demais, fiz uma lenha. Minha esposa falava, culpado é você, eu brigava com ela. Como é que minha esposa vai dizer que o culpado sou eu? Não dá, foi o Espiritismo que veio mostrando essa condição do duelo. Né? E no Livro dos Espíritos, tem a questão... Esse aqui eu trouxe um presentinho para o Rodrigo. Né? A questão... Deixa eu ver se eu marquei aqui. O duelo. Na Lei da Instrução, capítulo 5. Ó, ele está aqui na 757. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Os espíritos falam que não. Mas meu ego fala que sim. Ué, bateu na minha cara, eu vou bater na dele. Aí não tem fim. Da 759. Qual o valor que se chama ponto de honra na matéria do duelo? Kardec perguntou aos espíritos. Não tem mérito nenhum. Não tem justificativa. É isso que é difícil. Esse ponto de vista que a gente tem que entender. Temos o Evangelho, temos o Livro dos Espíritos. Foi os 2 livros que eu usei no presídio. Só esses 2 que o Bantor mandou. O Livro dos Espíritos ensinar os meninos a questionar. E o Evangelho a consolar. Porque você não vai gostar da resposta. Então precisa dos 2. Foi só os 2 livros que nós trabalhamos lá. Mas lá é o lugar do duelo. Mas aonde eu ganhei os meninos? Porque no salão, conversando, um querendo mostrar que um era mais forte do que o outro. Mas eu montei numa outra cela, pedi ao diretor, ele adorava, para me conversar com eles em particular, sem ninguém. Nossa, mãe, como eu aprendi ali. Porque você condena eles, né? Eles são criminosos. Quando senta ali em particular, que ninguém está vendo, aí chora. Chora e começa a contar os rolos na família. O que fizeram com eles para ele chegar quando era criança, inocente. Aí você fala, meu Deus, nós lá fora é pior do que esses caras que estão aqui dentro. Né? Levando para o crime,
para as drogas, obrigando. Né? Porque a comunidade lá é outro mundo. E eles viravam para mim e falavam assim, senhor Marcos, o senhor nos prepara, mas eu tenho que voltar lá para dentro. Eu falei, mas vai melhor do que antes só. Se vai dar certo ou não, não dá para saber. O meio lá é muito complicado. Muito, muito. Mas a beleza do evangelho é isso. Eles pegavam, eles não podiam ficar com os livros dentro da cela, mas eles já botavam o nome da mãe para a mãe levar, que ia explicar o que eu expliquei. Olha quanta coisa foi feita dentro do sistema carcerário. Abrandando o evangelho, abrandando o espírito. Porque eles consideram, olha como é complicado, eles consideram o roubo, eles têm linhas, né? Sequestro, carro, moto, especializado cada um num, né? Assalto de casa, é uma organização muito forte. Mas eles consideram isso a profissão deles. É profissão. Quando tu vai trabalhando tudo isso, aí eles falam, senhor Marcos, eu não vou, se eu largar isso, eu não vou ganhar dinheiro. Falei, eu arrumo. Eu tinha amigos meus, juízes e tudo, eu falava, só que tu vai ganhar salário mínimo. Ah, não, aqui eu ganho 10, 15 mil por mês. Falei, então não tem jeito, não tem jeito. Porque não é o dinheiro, é a reforma íntima. Isso que é difícil. E uns aceitavam. E o diretor me chamava lá e falava assim, a doutrina dos espíritos é a que tira maior número de crianças do crime. Porque os evangélicos têm um trabalho muito forte dentro do presídio. Mas ensina o quê? A rezar. Tinha que ensinar o quê? Para acabar com o duelo? A oração. Rezar é fácil. Orar e agir é muito difícil. Porque eu tenho que rezar o Pai Nosso, pegar dentro dele as raízes e eu usar lá fora. Isso é oração. Vou rezar a Ave Maria. O que tem de reforma íntima ali para mim? Para usar lá fora. É esse que é difícil, é a oração. Já o nome já diz, né? Oração. Todo dia de manhã eu perco 2 horas, às vezes a minha esposa até pede para me parar um pouco no celular, eu mando uma mensagem todo dia de autoajuda, de segunda a segunda, perco 2 horas, 3 horas, depende. Às vezes saio com ela, vou lá no carro, fico trabalhando, porque é uma beleza o celular com o IA, né? E eu coloco assim, vocês vão ver quem se inscrever. Ora, boto um coraçãozinho, ação. Eu não escrevo a palavra direta à oração. Para a pessoa prestar atenção. Oração, oração. Aí eu boto um coraçãozinho no meio. Só tem esse jeito de a gente diminuir qual duelo? O nosso com os outros. Não é os outros conosco. Porque nós sempre vamos ter inimigo, sempre. E se prepara uma coisa, que eu sempre falo com a minha esposa. Toda vez que eu vou dar uma palestra, dou muitas, né? Ela até olha a agenda lá para ver a folga que tem para mim sair com ela, né? Mas acontece de tudo para mim não dar a palestra. Mas eu já sei. De tudo, é trânsito, mas eu chego. É isso, é aquilo, é horário, sei lá o quê. Mas eu chego. Porque tem que superar os desafios. E com vocês é a mesma coisa, tá? Para vocês passar aquela portinha aqui para dentro, se prepara que tem espíritos que não gostam da nossa reforma íntima. E aí você vai criar um duelo com quem? Com a sua consciência. Vou, não vou, vou, não vou. Hoje está isso, está aquilo. É um duelo. Aí se você colocar na sua consciência que tem que superar o desafio para receber o passe, a água fluidificada, tudo, eu tenho que ir. É uma escola. Centro espírita é 2 coisas. Escola e hospital. Escola por quê? Hoje aqui nós aprendemos alguma coisa. E eu também aprendi para dar a palestra, porque eu tenho que ir lá. E hospital por quê? O passe, as energias. E não adianta eu ser prepotente, né? O presidente chega, o senhor quer tomar um passe? Não.
Eu sou um palestrante. eu não falo. Pelo amor de Deus, se eu der 10 palestras num dia, eu tomo 10 vezes passe. E toma cuidado com o preconceito que a política solta para ver se acaba com as doutrinas. Existe o papa-passe. Aí você acredita e vai diminuindo, vai ficando doente. Aí eu falo, tem o papa-passe, tem o papa-água, tem o papa-comida, tem o papa-dormir, papa-tudo. A gente faz tudo muitas vezes. Chega na hora do passe, tu tem que diminuir. Não depende. Se Deus te colocar na frente, que tu tem que tomar 10 passes, tome 10 passes. Você vai se auto, outros não precisam de tantos. Depende. Como é que está a tua vida? Como é que está a sua relação? Como é que estão os seus negócios? Como é que está o mundo? Nossa, mãe, temos que orar e tomar passe para rejuvenescer o coração. Eu sempre mando algumas mensagens. O amor rejuvenesce o coração. Tem gente que não entende. Pô, meu coração quando tinha 15 anos era uma beleza. Eu estou com 75 anos, só funciona 60%. Aí como é que rejuvenesce o coração? Mas é o sentimento. A gente envelhece para aprender a ser melhor. A única coisa que eu não concordo com Deus é que quando eu aprendi a ser melhor, Ele me leva. Mas é assim mesmo, nosso lugar é lá do outro lado. Se nós tivermos missão, a gente volta de novo, melhor. Volta de novo, melhor. É assim mesmo. Tem que aprender a lidar com a dor, para que a tua depressão, ansiedade, tudo isso é uma doença terrível? É, mas a gente tem que amenizar. Porque não tem um que não tem depressão. O problema é a quantidade. E a depressão faz esse duelo, né, com a vida, com as pessoas. Se você deixar crescer muito, você começa a ficar cega, surda e muda, obsessão. Agora, tome o passo, faz o procedimento, abre o evangelho. Ah, não entendi. Tem muitas pessoas que entram no meu podcast que é espírita novato. Eu falo, coloca o número do capítulo e manda para mim. No momento eu vou lá e não sei quando, mas eu respondo. Porque ele não entende. Tem uma pessoa que virou para mim e falou assim, seu Marcos, toda vez que eu abro o evangelho aleatoriamente, só cai, sem caridade não tem salvação. Aí eu virei para ela e falei assim, o que está vendo aí? Reflete, ué. Só cai nisso. Eu tento abrir outra... sem caridade. Falei, meu filho, é aí mesmo o seu caminho. Interpretar. Porque os mentores, quando você autoriza, ele tira o duelo de dentro de você. O sofrimento, angústia, falta de entendimento. Essa foi a proposta de quando surgiu o Espiritismo. O Espiritismo começou quando Jesus nasceu. Ele mudou o mundo. Nós temos um mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Mas nós tivemos uma oportunidade magnífica depois do Espiritismo veio. Não veio nem antes e nem depois. Se ele viesse antes, ia morrer. Se ele viesse depois, ninguém ia entender. Ele veio no momento certo. Olha como é que é difícil. O bispo, com a raiva do Espiritismo, o ato de Barcelona, fala, eu vou acabar com a... É vingança, né? É duelo. Mandou todo mundo queimar os livros espíritas. Foram lá em Barcelona, jogando, tacando fogo, pá. Ele falou, opa, eliminei. O mundo quis saber por que ele mandou queimar o espiritismo. Pum, explodiu. Porque aí começaram a ler. Foi uma coisa ruim. Mas foi excelente. Porque Deus sabe o que faz. Nós não sabemos, nós estamos aprendendo. Dia Internacional da Mulher. Que coisa horrível, né? Cercaram as mulheres na Tecelão, 160 e poucas mulheres, porque fizeram greve pela primeira vez, que elas não queriam menos salário e todas eram assediadas e não podiam recorrer. Então elas fizeram a greve. Os homens, a lei da época, cercou, tacou fogo e morreu. Mas elas não morreram, porque do outro lado começou
Aí mudou a ONU teve que dar o Dia Internacional da Mulher. Aquela coisa horrível nos trouxe todo o conhecimento, foram se vingar. Hoje, nós homenageamos, podemos comprar uma flor para a esposa, conversar com as nossas filhas, como é importante o Dia Internacional da Mulher. Mas para o Espiritismo é muito maior. É algo que a gente aprende, que a gente faz o mal, Deus pega esse mal e ensina o bem. E quando a gente faz o bem, não existe mais o mal. Ele está aí, mas você não liga mais para ele, você supera. Tá bom? Então, como falta 5 horas para acabar o nosso podcast, o nosso palestra, né? Então vamos lá? Sobre a água fluidificada que alguns traz. Mas vocês podem deixar em casa, em cima da geladeira. Porque quando tu separa aquela água, a sua mente já autorizou a fluidificar. Tem gente que gosta de trazer, tem gente que não. Mas separa. Por quê? Vamos lá? Entender esse mecanismo? Porque nós temos inimigos. Eu fui entrevistado numa TV em Diadema, e lá essa TV virou para mim e falou assim: o Espiritismo tem rituais. Falei, qual? A da água. Ah, é? Vocês estão com o computador aí? Então, entra e digite mensagem da água. Então vamos lá, vou explicar. O Evangelho, a gente abre, né? Aqui é um Evangelho, nós abrimos com bate-papo, né? Cuida do espírito. A água cuida do corpo, porque a água é vida. Tirou a água da gente, é pó. 60%, 70%, 80%. A água e o Evangelho mantêm o corpo e o espírito equilibrado. Só você digitar lá, mensagem da água, Dr. Massoro Emoto. Palavras positivas, aumenta os cristais da água. Palavras negativas, xinga, ela apaga. E ele tirou isso no computador. E não fez religião nenhuma. Ele fez ciência. Ciência pura. Olha que beleza que Kardec nos trouxe. Vamos orar. É só você botar a mão. Agora eu aviso às madames. Seu Marcos, eu botei a garrafa em cima da geladeira e eu vim. Aí quando eu voltei, meu marido bebeu a água toda. E era para mim. Falou, minha querida, não existe coincidência. Ele precisava mais. Não existe coincidência. Aí bota outro, ué. Mas ela riu e entendeu. Que a água era minha, eu mato esse desgraçado. Nós vamos ter o congresso, 11º Congresso Espírita, primeiro Congresso da Juventude, tema Vida Depois da Vida, no dia 4 e 5 de outubro, em Punta del Este, em Mondano, no Uruguai. E procurem quem puder, casa, se reunir, mandar alguns jovens lá, é uma beleza, tá? Vai ser dia 4 e 5 de junho. Indicação dos filmes. É aí que eu falo com vocês. Pelo WhatsApp eu passo. E se quiser, eu tenho 1000 lá. Vejo você na próxima vida. É que a gente vai entender por que a gente tem que esquecer o passado. Senão não estava aqui, porque eu fui um animal lá atrás. Já pensou? Deus quer que a gente vá para frente. Amanhã, nossa, é um trabalho magnífico dos espíritos para quem tira a vida. No meu WhatsApp eu tenho gente que está tentando e gente que já tirou, tem que consolar a família. O suicídio está muito grande no mundo. No mundo, de crianças, jovens e adultos. Os padres, pastor, tudo fala comigo. Como pode? Pessoas que não têm fé, né? Mas, além daquele trabalho de Maria e o Vale do Suicida, tem aqueles pais, mães que sofreram com suicídio dos filhos, eles montam uma espiritualidade para todo mundo que desencarnou, eles trabalham para mandar de volta. Tá? E os escolhidos é o que o Cristo preparou. Né? Esse é muito longo. Eu e minha esposa assistimos. Nossa, foi maravilhoso. Tinha hora que nós dois chorávamos. Eu usava a lágrima dela. E, por último, eu sempre troco esse aqui, aqueles 3 não. Cabrini. Se você está doente, acha que não dá para fazer nada, assista, é um filme evangélico. Mas eu e minha esposa... História verdadeira. História verdadeira. Viu? Assistem. Mas pode pedir por mim que eu tenho outros. Tá? Mês passado era outro. Opa, vamos lá. E quarta-feira, agora nós vamos ter o Espiritismo Além do Nosso Tempo,
eu dei o cartãozinho para vocês. Eu, a Nilce Pereira, vice-presidente, o Claudio Honor, do Irmão X, é um centro muito grande, e a Noelice Irmão, a gente interage sobre os temas. E temos sexta-feira gerenciando conflitos espirituais. Eu, a Marlene Leal, que é da Rádio Boa Nova, e a Maria Ribeiro, que é a presidente do Leal. Chove de gente perguntando, interagindo. Vocês podem passar o tema que vocês quiserem. Me dá um tempo, a gente monta e o debate. Ó. Tem muito centro espírita que usa por curso. Eles mandam o tema e mandam os alunos assistir depois, porque fica gravado lá no canal de outubro. Quarta e sexta-feira, às 14h30. Os países que interagem conosco, Portugal e os outros países aí, estão todos Japão, o cubano, nossa, ele tem que conversar com a gente escondido em cima da laje, porque lá é proibido. Mas ele entende, nossa, como ajuda. E tem outras histórias aí, mas Portugal eu dou até palestra para lá, tá bom? E, para encerrar, às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. Está com câncer, está com sei lá o quê, doente, um parente, não se vitimize. Porque você piora. Igual eu fiquei desenganado pelo médico, 16 dias. Ele falou que eu, seu Marcos, ó, já era. Mas não me entreguei. Não se entrega. Porque a vida e a morte é a Deus que pertence, não é a nós, tá? Então, não se vitimize, pense, por muitas das vezes amarram você a nada e você acredita. Nós somos o elefante e os nossos traumas é essa cadeirinha. O elefante olha, estou preso. Ele podia arrastar isso. Olha como nós somos poderosos, mas não acredita, vitimiza, né? Aí fica ali, não vai sair dali. Muito bem. E agora, para encerrar, com aquele boa noite que vocês deram, eu sempre encerro, seja essa palestra aqui ou em Portugal, eu faço o salão inteiro interagir com esse pensamento. O que aparecer ali, vocês falam com força, tá bom? Que é uma oração magnífica. Eu faço isso olhando no espelho, tá? Eu não acreditava que eu era, né? Mas aí a gente vai repetindo, aí você vai mentindo, vai acreditando na mentira, daqui a pouco você está bem. Então aprenda a falar isso na frente do espelho. Mesmo você entrando no elevador, né, que tem um espelho, vamos fazer isso aqui, depois eu explico. Muito bem. Eu quero, de novo, porque o coral está meio fraco, né? Eu quero, eu posso, eu faço, e eu mereço ser feliz. Se você botar um não na frente disso, acabou o trabalho espiritual. Mas se você repetir isso, você se ajuda. E funciona. Pode tirar foto, mas eu passo pelo meu WhatsApp, tá? Eu tenho slide, tá? O presidente me dá mais 5 horas porque estou tirando foto. Deixa eu sair da frente. Tiraram? Então tá bom. Não, estou brincando. E agora vamos encerrar, tá? Gratidão a todos, que o retorno aos seus lares se sintam abraçados pela espiritualidade dessa casa. Sabe, quando for dormir, pensa nos mentores dessa casa. Nada acontece por acaso, não existe coincidência, tem uma razão de ser. E como eu sempre falo, e vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Tudo, de bom ou de ruim. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo espaço. Vamos ao trabalho, né? Senão... Deixa eu desligar. Eu trouxe o livro para você, hein?